Feito às quartas-feiras, no livro de Neemias. Vamos orar antes de ler a palavra do Senhor. Santo e eterno Deus, nessa noite nós ansiamos ouvir a Tua voz. Ministra ao nosso coração, Senhor. Fala conosco. Traga, ó Deus, a iluminação, porque a Tua palavra é santa demais, e nós somos pecadores demais, míopes demais, e necessitamos do auxílio do Teu Espírito, para entender a Tua palavra, para compreender e para praticá-la, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Neemias 5 diz assim: Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, e essas palavras muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez negociaríeis vossos irmãos, para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigiste deles. Então responderam: restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir essa promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém, e louvaram o Senhor. E o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores, que foram antes de mim, oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes, também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus, dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi, 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigi pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Um homem buscando fazer o bem para aqueles que estavam sofrendo. Tem um filme, provavelmente você já viu, se não viu eu recomendo. Se não me engano ele é de 1993, então eu vou dar spoiler,
mas a história é verídica, então você provavelmente conhece essa história. O filme é chamado A Lista de Schindler. Conta a história de um alemão, Oskar Schindler. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele vai para a região da Cracóvia, em 1939, com o intuito de fazer fortuna. Ele era um empreendedor e ele queria ganhar dinheiro aproveitando a guerra. E ali ele fazia parte, ele era membro do partido nazista, e ele usava de subornos para com oficiais em troca de contratos. E sendo então patrocinado pelos militares, ele adquire uma fábrica para produzir panelas para o exército alemão. Sem saber como comandar a empresa, ele contrata um judeu, o Stern, que fazia parte do Conselho Judeu na Cracóvia, que é quem de fato comandava a sua fábrica, cuidava de toda a gestão daquela empresa. E judeus, então, emprestam dinheiro a Oskar Schindler para a fábrica em troca de receberem parte dos produtos produzidos, uma vez que eles não podiam receber. E a perseguição estava cada vez mais aumentando. O que ele faz, então, para poder aumentar o seu lucro na sua empresa e na produção dessas panelas, ao invés de contratar poloneses, ele contrata judeus, porque eram mais baratos. Na verdade, eles não recebiam nada. Os salários que eram para ser dados a eles eram pagos para o exército alemão. E esses trabalhadores, como benefício, recebem permissão de sair do gueto e passam então a trabalhar na fábrica desse homem, na Alemanha. Alguém que começa a se envolver nesse intuito de ganhar dinheiro e de usar dos judeus para poder se enriquecer. Isso acontece entre o povo de Israel, em Jerusalém, nos tempos de Neemias, no capítulo 5. Gente que estava enriquecendo às custas da escravidão de outros. Nós vimos então no livro de Neemias, no capítulo 1, quando Neemias recebe a notícia de que a situação de Jerusalém estava caótica. Ele muito se entristece, ele muito se angustia e ele ora ao Senhor. Ele busca a face de Deus. No capítulo 2, nós vemos então ele com ousadia diante do rei, sob a direção de Deus, recebendo então a permissão para voltar para Jerusalém com o intuito de reconstruir a cidade e planejando toda essa execução. No capítulo 3, nós vimos então que essa obra foi executada com louvor. Aqueles muitos nomes que nós vimos, né, e alguns, à medida que a gente ia lendo, iam ficando meio apavorados, né, que eram muitos nomes, mas nós vimos quão importante é o capítulo 3, mostrando toda essa divisão, esse planejamento, a execução que Neemias faz, o acompanhamento, né? E aparentemente, quando a gente olha o capítulo 3, parece que não houve problema algum, porque está tudo no passado, edificou, ou seja, iniciou e eles terminaram, e eles conseguiram executar o trabalho. Mas no capítulo 4 nós vimos que não foi sem dificuldades. No capítulo 4 nós vimos que houve perseguição, que houve afrontas e que houve desânimo. Houve grandes dificuldades externas e internas. E Neemias, usado por Deus, soube lidar com tudo isso. E agora no capítulo 5 nós vemos mais problemas. E aí a primeira parte do capítulo, dos versos 1 até o verso 5, nós temos problemas de escassez, problemas sociais que ocorrem no meio do povo. Problemas sociais, novos problemas aparecem, não mais o desânimo, não mais a perseguição, não mais a afronta, o medo dos inimigos. Agora o problema está entre os próprios judeus, entre o próprio povo da aliança. Quando nós fazemos a obra de Deus, a gente não pode ser ingênuo pensando que nós não enfrentaremos dificuldades, às vezes até mesmo internas, às vezes até mesmo entre irmãos. E é necessário que a gente tenha os nossos olhos abertos para agirmos de acordo com a palavra. E hoje nós vamos ver
como Neemias agiu. Jerusalém estava em ruínas, o povo, em sua maioria, não tinha o suficiente para sobreviver, sequer para comer. 4 motivos, pelo menos, dos problemas econômicos existentes naquela época. O primeiro, Judá encontrava-se comercialmente isolada dos povos vizinhos, então não entrava dinheiro na cidade. Em segundo lugar, o trabalho da reconstrução dos muros resulta numa queda da produção de cereais, uma vez que aqueles produtores estavam engajados na edificação do muro. É possível que fatores climáticos também tenham afetado na escassez dos alimentos. E, em quarto lugar, os governantes anteriores oprimiram o povo com impostos pesadamente para viverem bem. De forma, então, que nós vemos no versículo 2, aliás, no primeiro versículo, o clamor do povo que estava sendo oprimido, as suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. E esse clamor sendo levantado, essa reclamação entre eles. E no versículo 2 nós vemos então as dificuldades que nós temos. Algumas pessoas não tinham dinheiro para comprar comida. Somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Ele não está pedindo nada aqui para ter fartura, mas para sobreviver. No versículo 3, algumas pessoas precisam hipotecar as suas propriedades para comprar alimentos, para sobreviver. No verso 4, outras tiveram que tomar dinheiro emprestado para pagar os impostos devidos ao rei persa. De modo que a população então estava empobrecendo, a especulação financeira aumentando e gerando juros excessivos, fazendo com que o peso sobre esse povo se tornasse algo insuportável. Quando os devedores não conseguiam pagar, os seus filhos eram vendidos como escravos para quitarem a dívida. Segundo a lei, era isso que deveria acontecer. Se alguém tem dívida, então ele deve trabalhar para aquele a quem ele deve, com o intuito de quitar a sua dívida. Mas não como, no caso de um judeu, não como um escravo, mas como um trabalhador. Não era o que estava acontecendo. Não era o que estava acontecendo. A estrutura econômica e social daquela nação estava à beira de um colapso. Neemias, como governador, tinha que lidar com tudo isso. Nós tínhamos pelo menos 3 grupos aqui dentre esses pobres. O primeiro grupo eram aquele constituído de pessoas que não tinham terra, e porque eles estavam edificando o muro, eles não tinham dinheiro para comprar alimento, e eles apenas estavam pedindo trigo para não morrerem de fome. O segundo grupo era um grupo que tinha terras, eram donos de terras, e que os seus campos agora não estavam produzindo, eles não estavam conseguindo produzir sequer para comer, eles não tinham dinheiro, e por isso então eles tinham hipotecado a sua propriedade para comprar trigo, pão. E um grupo que também tinha terras e tiveram que pegar dinheiro emprestado para pagar os impostos ao rei persa. Eles pegam esses impostos e agora também eles estão oprimidos. 3 grupos que, como resultado da sua pobreza, surge a escravidão no meio do povo de Israel. Em Levítico capítulo 25, dos versos 39 a 43, quando um homem ficava pobre, ele podia vender a si mesmo, juntamente com a sua família, para um outro israelita, com o intuito de recuperar a sua estabilidade financeira. Mas ele deveria ser tratado como um trabalhador contratado e não como um escravo. Não é o que acontece aqui. Os filhos estavam sendo tratados como escravos. A situação estava terrível. E quem que estava oprimindo? Os próprios judeus, os próprios irmãos, aqueles que estavam em uma melhor
condição econômica, estava lucrando em cima daqueles que estavam sofrendo, emprestando dinheiro, especulando para poder se enriquecer ainda mais e tomar as suas terras. E depois de tomar as suas terras, ter os seus próprios irmãos como seus próprios escravos. Quando não tinha mais o que tomar, eles queriam tomar as suas próprias vidas. Será que isso acontece no nosso meio? Será que nós fazemos isso, queridos? Certamente que a escravidão nos nossos dias é algo proibido, mas é possível que a gente oprima outros com o intuito de querer levar vantagem. Se eu posso pagar algo digno para um trabalhador, e eu quero apenas levar vantagem para que eu lucre um pouco mais em cima dele porque ele precisa, eu não estou agindo de forma diferente daqueles judeus. Um trabalhador honesto, e eu fico pechinchando quando eu posso pagar um valor justo. Quando alguém que trabalha por diária, não uma diarista ou um diarista, e eu fico pechinchando, querendo pagar o mínimo possível para que eu possa ter mais dinheiro, e eu não posso ser instrumento de Deus quando eu posso, para pagar um valor justo, um valor digno, eu estou oprimindo com o intuito de lucrar em cima de outros. Ou quando nós percebemos o mal e nós não nos compadecemos, quando nós nos calamos frente às injustiças, quando nós nos calamos e quando somos egoístas. Há muito mal no mundo e nós somos chamados a vencer o mal com o bem. Veja que para perceber e enxergar tudo isso, era necessário que Neemias conhecesse muito bem a palavra, porque aparentemente era apenas o capitalismo, né? Vamos dizer assim, a situação, oferta e demanda. Se a demanda é mais alta do que a oferta, os preços sobem. Então você, de fato, vai cobrar mais alto. Os recursos são escassos. Essa é a máxima na economia. Mas entre os cristãos não é assim. Não é assim. Nós devemos conhecer a palavra, o padrão das Escrituras. Conhecer a lei é clara quanto à usura contra os irmãos. Neemias precisava conhecer a palavra de Deus para perceber o mal que estava sendo feito. E quando nós desconhecemos a palavra de Deus, nós sofremos, porque Deus não abençoa um povo que não anda de acordo com a sua vontade. E por isso, a obra estava à beira da falência. Aquele trabalho estava à beira do colapso, caso não houvesse um retorno às Escrituras, um arrependimento, uma volta à palavra. E nós somos chamados a conhecer a palavra, queridos. Pecamos muitas vezes porque desconhecemos a lei de Deus. Pecamos muitas vezes porque nós não nos aproximamos da palavra, porque nós não amamos a palavra, nós não nos dedicamos a conhecer as Escrituras e as suas aplicações para nós hoje, em como viver. Não é só saber de teologia não, para ter um cabeção assim e querer ficar esbanjando conhecimento para outros. A questão é conhecer a palavra para viver a palavra, para praticar a palavra, e sim, estar em um caminho de bênção. Porque andar na palavra do Senhor é andar num caminho de vida. Neemias, ao ver isso, ele precisa temer a Deus e não aos homens. Ele não está apegado a um cargo. Ele prega a verdade e corrige quem precisa. Ele ama a Deus acima de todas as coisas. Ele ama o seu próximo. Ele se importa com aqueles que não podem oferecer nada para ele. Ele pensa no bem do povo. E nós somos chamados a enxergar isso. Por fim, uma última aplicação dessa primeira parte. Neemias tem um foco nas pessoas e não nas coisas. Muitas vezes nós temos foco em projetos, nós temos foco em eventos, nós estamos preocupados na obra do Senhor em realizar coisas. E não é para ser assim. Há um muro para ser construído, mas Neemias para nesse momento para olhar para a necessidade de seus irmãos.
aquele povo estava sofrendo. Ele enxerga a necessidade deles. Ele se volta para eles. Ele para os fracos. Ele não está preocupado somente com a reconstrução do muro. Ele está preocupado com o bem-estar do seu povo. A agenda do cristão é diferente da agenda do mundo. Nós devemos parar para os menos importantes. Nós devemos parar para os desfavorecidos. Nós devemos enxergar aqueles que necessitam. É o que Jesus faz quando ele está junto com Jairo, o maioral da sinagoga, o principal, o chefe. E ele para no meio do caminho para aquela mulher enferma, marginalizada, uma ninguém, ela sequer tem nome. Ele para. E nós somos chamados a parar e enxergar aqueles que estão necessitados ao nosso redor. O verso 6, então, nós temos, do verso 6 ao 13, a indignação de Neemias. Em primeiro lugar, então, os problemas sociais. Em segundo lugar, a indignação de Neemias. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, e essas palavras muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados, e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos que foram vendidos às gentes, segundo as nossas posses, e vós outra vez negociareis vossos irmãos, para que sejam vendidos a nós? Veja, Neemias se indigna frente ao mal, ele fica a par de tudo que estava acontecendo, e ele muito se aborrece. Querido, se nós amamos a palavra do Senhor, e se nós amamos a lei do Senhor, nós devemos odiar aquilo que é contrário à lei do Senhor. Não é possível sermos tolerantes com o mal. Não é possível nos calarmos frente ao mal. Existem pecados por palavras, por pensamentos, por atitudes, mas existem pecados por omissão. Se eu vejo o mal sendo feito, eu não faço nada para pará-lo, eu peco tanto quanto. Neemias vê o mal, e ele se move para parar o mal, e ele repreende severamente os seus irmãos, e não eram quaisquer irmãos, eles eram os nobres, aqueles que poderiam talvez se movimentar para tirá-lo do governo, aqueles que ele precisaria do apoio deles para governar, aqueles que talvez ele precisaria de ter o voto deles juntamente com ele. Neemias não se importa com essa questão, ele se importa com a palavra, ele não teme a homens, ele não se importa com o que vão pensar dele, ele se importa com o que Deus vai pensar dele. Então ele chama esses homens de usurários, isso é pesado, idolatria. Eles amam o dinheiro, eles não amam ao Senhor. E Neemias então sugere algo que eles acatam, ele fala com ousadia na direção do Senhor. Eles não têm o que responder, e ele então diz para que eles devolvessem, a restituição fosse feita para com aqueles homens, a justiça fosse feita. Se há arrependimento no nosso coração quando fazemos o mal, a restituição deve ser feita. E é isso que Neemias diz, essa restituição, no verso 11, deveria acontecer sobre as suas terras, sobre as suas vinhas, sobre os seus olivais, sobre as suas casas, e mais ainda sobre o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. Toda a questão da produção, devolvendo a dignidade para os seus irmãos, se importando para com os pobres. Os juros eram impróprios, e eles deveriam então devolver. O próprio Neemias diz, ele era alguém muito rico, a gente vai perceber isso no capítulo 5, ele tinha muito dinheiro, não porque ele recebia de imposto, mas porque ele conseguiu isso no reinado persa, possivelmente antes disso, se ele estivesse lá no reinado babilônico, mas provavelmente durante o período persa. E Neemias tinha muitos recursos, tanto é que ele alimentava 150 pessoas, né? Ele vai dizer aí, cada dia ele separava um boi e 6 ovelhas, o cabra para matar um boi e 6 ovelhas diariamente, ele tem grana, ele tem dinheiro, e quando ele vê
a necessidade, ele vai dizer, eu emprestei para eles. Verso 10, né? Nós demos dinheiro e demos trigo. E ele vai dizer assim, demos de mão esse empréstimo. No hebraico aqui ele falou, ó, a gente emprestou, mas eu emprestei assim, ó. Não quero isso. Emprestei dando. Não é um empréstimo que eu estou cobrando juro, ou que eu estou exigindo algo deles. Eu emprestei sem querer de volta. É o que ele diz aqui. E, queridos, isso é muito sério, porque nós temos aqui Neemias se dirigindo aos ricos, de que eles deveriam se importar com os pobres. E a palavra de Deus fala muito sobre isso. E hoje em dia, talvez, quando você fala que a gente tem que se importar com os pobres, as pessoas vão pensar que a gente está defendendo comunismo, ou marxismo, ou socialismo. E não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a palavra do Senhor. Veja, por que a gente quer restaurar a cidade? É para agir como a Babilônia? Ou é para viver os valores do reino? De amarmos os nossos irmãos e de cuidar deles, enxergar suas necessidades? Por que a gente quer o crescimento da igreja? Para que a gente possa se vangloriar ou para que a gente possa servir? Vamos ler alguns textos. Abra comigo, Levítico capítulo 19, versos 9, verso 10 e o verso 13. Levítico 19 diz assim: quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da sua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Verso 13, não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro, aquele que trabalha por jornada, aquele que é diarista, não ficará contigo até pela manhã. O jornaleiro é pobre, ele trabalha sazonalmente, ele trabalha para receber. Ele passa necessidade, paga para ele. Não retenha isso. Não oprima o seu próximo. Olha para o pobre e para o estrangeiro. Isso aqui é santidade. É isso que está sendo dito. Sejam santos porque o Senhor vosso Deus é santo. E o que é ser santo? Quando você for lá colher a sua terra, você não vai passar o pente fino. O que cair no chão e ficar, você vai dar, você vai abençoar outros. Lembra lá de Ruth, colhendo espigas lá na terra de Boaz? Ele está cumprindo Levítico 19. Deuteronômio capítulo 5, versos 7 a 11. Olha o que diz a palavra do Senhor, e nós devemos ler isso e ter isso para nós, queridos. Nós ignoramos muitas vezes. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes, lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas: está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes des nada, e ele clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus, em toda a tua obra e em tudo que empreenderes, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre da tua terra. Salmo 41:1. Bem-aventurado que acode ao necessitado, o Senhor o livra do dia mau. Veja o que diz Provérbios, querido. Provérbios 14:31. O que oprime ao pobre, insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. O que oprime o pobre, insulta o Senhor, mas honra o Senhor o que acode o necessitado. Provérbios 19:17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. Você tem noção do que é emprestar a Deus? É aquele que dá ao pobre. E ele diz que Deus dá paga o seu benefício. Provérbios 28:27.
O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Sabe, quando eu viro a face para o meu irmão pobre, todo esse contexto é no contexto da família da fé, meus irmãos, para com aqueles que necessitam no nosso meio, para com irmãos. É muito fácil nós olharmos para esse texto e utilizarmos esses textos para condenar outros, utilizar o Evangelho para reivindicar direitos, mas a verdadeira perspectiva é que nós sempre seremos os ricos de outros, os ricos de alguém. A gente sempre se pensa na condição de sermos menos favorecidos e pessoas mais ricas, mas nós fazemos parte de uma porcentagem de pessoas que são muito mais ricas do que muita gente. Nós somos ricos em relação a muita gente. E nós temos uma grande responsabilidade para com estes. Nós somos pobres em relação a outros. E quando nós só nos vemos nessa situação, nós nos tornamos invejosos. Mas quando nós nos importamos com o nosso próximo, com os necessitados, nós percebemos que somos chamados a viver os valores do reino. O que Deus espera de nós como seu povo, a comunidade com os valores do reino. É isso que a gente vai enxergar em Atos. Atos 4 e Atos capítulo 2, 42 a 47, Atos 4, versos 32 a 35, nós temos o povo de Deus como uma comunidade de valores do reino, uma comunidade de bens. Entre os 12, eles não tinham um lugar, a bolsa era compartilhada. Na igreja, uma casa servia para muitos. Aqueles irmãos vendiam os seus bens, não como uma questão de marxismo, de comunismo, mas uma questão de servir a outros, de abençoar outros, voluntariamente. A Bíblia nunca condenou propriedade privada, nós podemos ter os nossos bens, desde que eu esteja disposto, para com aquilo que Deus me tem dado, que eu possa abençoar os outros. Isso não é só para mim. Isso não pode ser só para mim. Nós precisamos ser uma comunidade com os valores do reino. Versículo 12, Neemias, então, ele faz uma renovação das estipulações da aliança, e agora ele envolve uma maldição para aqueles que não cumprissem o juramento. Eles têm que jurar diante dos sacerdotes, e agora ele invoca uma maldição sobre aqueles que não cumprirem o pacto feito nesse momento. Por fim, dos versos 13 a 19, nós temos Neemias como um exemplo a ser seguido. Capítulo que encerra com as palavras de Neemias, descrevendo o seu comportamento, procedimento como líder, como governador. Ele termina o capítulo dizendo: lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, de tudo quanto fiz a esse povo. Ele está dizendo: Senhor, olha para o que eu fiz aqui, Senhor, e lembra de mim, porque eu enxerguei a necessidade deles. Porque Neemias empobreceu no intuito de abençoar outros. E nós devemos pensar da mesma maneira, no sentido de sermos canal para abençoar, sermos instrumentos de Deus para cuidar de outros. Neemias poderia receber dinheiro, ele poderia viver de forma muito regalada, mas ele não faz. Pelo contrário, ele não recebe do pão do governador, ele não oprime o povo, ele não impõe mais impostos sobre os pobres, ele os serve. O maior seja o menor, o primeiro seja o último, o maior seja aquele que serve. Neemias é um tipo de Cristo nesse texto. Ele aponta para aquele que tinha todo o poder, aquele que tinha toda a autoridade, mas que veio para lavar os pés, mas que se fez carne e se humilhou, um estado de humilhação tamanho, com o intuito de nos redimir e nos tirar da miséria e da pobreza. Ele se fez pobre, e de tirar-nos da maldição, ele tomou a maldição no nosso lugar. Jesus Cristo, ele se fez maldito, para que nós fôssemos abençoados. O nosso Redentor é aquele que pagou
que se fez carne e habitou entre nós, com o intuito de nos redimir, de nos tirar da escravidão. E Ele nos tirou, Ele nos libertou. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bonito, queridos, olhar para a Bíblia e a gente enxergar Cristo nela, né? Você olhar e falar, olha, isso aponta para o meu Salvador. Para terminar, eu quero concluir. Aquele homem que queria lucrar em cima de outros, Schindler, Oskar Schindler, um tenente chamado Gott, ele chega na Cracóvia para supervisionar a construção de um novo campo, um homem terrível. E Schindler, em determinado momento, passando ali por aquele campo, ele vê esse homem executando e matando arbitrariamente qualquer um que estava passando, e aquilo mexe demais com ele. E agora ele cuidadosamente se torna amigo desse tenente, subornando esse tenente com o intuito de construir o seu próprio campo. E ele começa então a usar do seu dinheiro que ele havia adquirido para conseguir subornar os oficiais, para conseguir então levar judeus para o seu campo de concentração. E ali então ele começa a usar do seu dinheiro para levá-los para essa fábrica, longe de Auschwitz. Então muitos eram levados para Auschwitz, e agora Oskar Schindler já não está mais preocupado com lucro. Ele quer salvar aqueles escravos, aqueles judeus que estavam caminhando para a morte. E agora então ele usa o Gott, ele a cada vez vai cobrando grandes subornos para cada trabalhador, e o Schindler e o Stern, que era aquele judeu que geria a sua fábrica, eles fazem uma lista de trabalhadores que serão mantidos longe desses trens, que é chamada a lista de Schindler. Esses judeus que iriam para esse campo dele. Teve um trem que levava mulheres judias e acidentalmente ele é direcionado para Auschwitz. Aquelas mulheres então, elas são encaminhadas e chegam a Auschwitz, estavam sendo destinadas à morte. Schindler descobre isso e ele imediatamente vai para aquele campo. E com a intenção de resgatar aquelas mulheres, ele leva diamantes para subornar o comandante do campo. E elas voltam para aquele campo. Ele agora, no final, seu dinheiro quase acaba, e para manter os seus trabalhadores vivos, ele gasta uma fortuna subornando oficiais para que não matem aqueles judeus, e para comprar produtos de outras companhias, porque ele jamais produziu na sua fábrica cartuchos de artilharia que funcionassem. Ele não queria, por meio da sua fábrica, patrocinar a guerra, a morte. E seu dinheiro acaba quase ao mesmo tempo de que o exército alemão se rende. E agora, então, no final da guerra, como ele era membro do partido nazista, ele teria que fugir. E o filme termina com ele arrumando as coisas num carro, se despedindo dos seus trabalhadores. Antes dele ir embora, os seus trabalhadores lhe entregam uma carta, explicando que ele não é um criminoso, junto com um anel com uma citação do Talmud, que é uma espécie de comentário da lei do Senhor, um comentário judaico. E a frase nesse anel tinha a citação: aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. E Schindler, no final, profundamente envergonhado, achando que ele poderia ter feito mais, ele com lágrimas, ele olha para o seu carro, e ele diz: eu poderia ter salvo mais vidas se eu tivesse vendido esse carro. Ele olha para o seu broche, ele diz: eu poderia ter salvo uma vida se eu tivesse vendido esse broche. E ele perde tudo, mas com o intuito de salvar vidas. Nós somos chamados, queridos, a nesse mundo não termos outro pensamento, mas a tomar a nossa cruz, seguir o nosso Redentor, e empenhar-nos a olhar para aqueles que necessitam, que estão caminhando para a morte, estão sendo oprimidos, com o intuito de tirá-los de lá, e empenharmos todo o nosso esforço
toda a nossa energia, tudo que nós podemos, para que eles possam ser salvos.